Aleluia! Semana passada, nós falamos do texto do Gadareno e falamos das características de uma pessoa que é convertida. E nós aprendemos algumas coisas com o texto de Marcos, que fala do Gadareno. E nós vamos voltar lá para isso, para a gente falar de novo nesse texto, para a gente ver o que Deus tem para falar para nós hoje. Então, Marcos capítulo 5, vocês já conhecem o texto, né? Nós já lemos ele semana passada. Nós vamos voltar de novo do 15 ao 20, então. Ok? Nós vamos falar só do 15 ao 20. Que diz assim: E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos corpos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Queria que a gente repetisse esse versículo 19 e o 20, que é sobre isso aqui que a gente vai dar seguimento na palavra. Então, Jesus, porém, não me permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes. Faz o quê? Anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi. O que ele fez? Ele foi. Jesus mandou, o que ele fez? Ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis era a região que ele morava, 10 cidades, né? Ele morava em Gadara, em volta tinha mais 9 cidades, e ele vai anunciar. Jesus deixou ele ali para anunciar, para falar das coisas que Jesus fez na vida dele. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Se maravilharam com a palavra, se maravilharam em ver a condição do endemoniado, que agora não é mais endemoniado, agora ele é um liberto, né? Agora ele é um homem de Deus, agora ele é um convertido. Feche seus olhos, amados. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já falou no nosso coração nesta noite, através do louvor. Meu Deus, mas nós queremos mais, nós estamos aqui para ouvir mais, Senhor. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, Senhor, e é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Nosso coração está aberto para a tua palavra. Pai, que o Senhor use aqui o teu servo como instrumento, como uma ferramenta do Senhor, para ministrar a tua palavra nesta noite. Deus, que tudo quando sair aqui da minha boca seja da tua direção, da tua permissão, Senhor, e que a palavra, Deus, ministrada nesta noite, que ela encontre morada no nosso coração, na nossa vida, que nos faça refletir, que nos faça pensar, que nos faça, Deus, tomar uma direção nova, um novo comportamento, abrir os nossos olhos espirituais, abrir os nossos ouvidos espirituais, que a tua palavra nos dê entendimento nesta noite do propósito do Senhor para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que a nossa vida esteja aqui à disposição do Senhor, para fazer tudo quanto o Senhor quer fazer através da nossa vida.
Senhor, em nome de Jesus, é o que nós oramos nessa noite, que nós concordamos nessa noite. Te convidamos, Espírito Santo de Deus, para que assuma o seu lugar de honra no nosso coração, na nossa vida, e mude a nossa história. E tudo quanto for feito aqui, Senhor, que seja para a honra, glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Vamos, meu irmão, empresta essa garrafa de água, por favor. Amados, esse texto aqui, ele está falando, então, nós vimos semana passada, do Gadareno. Gadareno, ele era um homem endemoniado. A palavra diz que ele tinha uma força sobrenatural, uma força sobrenatural, e ele arrebentava tudo com aquela força. Ele vivia pelos sepulcros, né? Ele tinha uma legião de demônios, pelo menos 2.000, porque quando Jesus chega, os demônios pedem para ir para os porcos, né? E Jesus permite, então, que aqueles espíritos eles entrem nos porcos, os porcos caem dos penhascos no mar, e aquele homem, então, ele fica liberto. O que Jesus trouxe para aquele homem foi libertação. Aquele homem agora é livre dos demônios, livre daquela vida, livre de tudo que ele viveu até então. E aí a palavra fala que liberta, querido. O verso 15 diz assim, olha: então, e foram ter com Jesus que viram o endemoniado, as pessoas que estavam ali, que costumavam ver aquele homem naquela situação, levar aquela vida. Eu queria que vocês prestassem atenção para a gente entender o que Deus quer falar para nós aqui. Mas aquele homem que levava aquela vida miserável, ordinária, a palavra diz que Jesus entrou já naquele lugar, Jesus libertou aquele homem, e liberta aquele homem. Agora, o que acontece com ele? A palavra diz que ele está assentado aos pés de Jesus, ele vive de um lado do outro, igual um louco, perturbado, cheio de demônios, só causando confusão, só causando intriga. Agora ele está sentado aos pés de Jesus, e aí ele está vestido, porque ele era um mendigo, ele era um lamento, ele não tinha roupa, ele não tinha uma família para cuidar dele. Agora ele está vestido, ele está em perfeito juízo, porque ele tinha uma vida louca, ele tinha uma vida toda errada, toda cheia de confusão, de brigas, de tormento, e agora ele está em perfeito juízo. E as pessoas, quando viram isso, temeram não o rapaz, mas temeram, de temor de Deus, de ver o que Deus fez na vida. Eu não sei, querido, na sua vida, eu não sei quem foi você antes, na verdade, alguns não sei, quem foi você antes de Jesus. Antes de Jesus chegar, eu, por exemplo, era um cachaceiro. Aí Jesus entrou e transformou a minha vida. Mas cada um tem uma história aí, a maioria de nós, ou quase todos nós. Eu acho que, com exceção das crianças, eu acho que para todos nós não nascemos com berço evangélico, nós tivemos uma história triste, uma história terrível, mas o Senhor, Ele entrou na nossa vida e Ele transformou a nossa vida. Então eu creio que aqui, nós temos aqui, são pessoas convertidas, amém? Jesus entrou na nossa vida e Ele converteu a nossa história, Ele transformou a nossa vida, Ele mudou a nossa vida. Amados, então, quando a gente olha para esse texto, nós encontramos, nós vemos algumas coisas. Por exemplo, Jesus ele ordenou que o gadareno ficasse para testemunhar o milagre que o Senhor fizera em sua vida. Aquele homem, depois de liberto, quando ele entende que ele está liberto, quando ele se rende a Jesus, ele está vestido, agora ele está no seu traje normal que ele deveria ser. Quando ele entende o que Deus fez na vida dele, ele fala que ele quer ir com Jesus. A ideia dele é seguir Jesus, igual outras pessoas fizeram, igual nós fizemos. Ele quer seguir Jesus, só que Jesus fala para ele: olha, você não vai, você vai ficar aqui, aquela região, ela não era um lugar assim tão terrível, como lá em Nínive, por exemplo, mas era uma região terrível. Ali as pessoas, os crentes daquela cidade,
pessoas que falavam de Deus. Só que agora, o homem convertido, Jesus dá uma ordem para ele sair pela cidade e ele falar para aquele povo de tudo que acontecia na vida dele. Né? A presença dele já era um testemunho, né, do que Deus fez na vida dele. Não é isso que acontece na nossa vida? Muitas vezes a nossa presença no testemunho do que Deus fez na nossa vida, né? Se alguém conhecia a gente lá no passado, né, e olha para a gente hoje, ele não vê uma pessoa diferente, né, em nome de Jesus, né? Vê de nós uma pessoa transformada. Então, o testemunho dele já era uma prova, né, já era um motivo para as pessoas verem o agir de Deus, a ação de Deus. Então, aquele homem, ele quer ficar para Jesus, com Jesus, mas Jesus fala para ele: não, você vai ficar aqui, você vai para a sua casa e dar testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Então, o que acontece? Jesus ele foi embora, mas ele deixou um discípulo em Gadara. Ele não deixou Gadara, ele tinha planos para. Ele igual está passando. Então, ele tinha planos de salvação para Gadara, para aquela região. E ele não queria usar aquele homem. Vai para sua casa, dá testemunho, né? Ele deixou um discípulo ali. Queridos, Jesus, quando ele nos chama para ser discípulo. Discípulo. Discípulo, querido, não sei se você sabe, que quando Jesus usa esse termo, discípulo, não é uma coisa nova que Jesus estava criando. Jesus, se você for pensar as palavras de Jesus, de tudo que ele fala, ele não cria nada novo, ele pega o que tem lá, o que já existe, para que as pessoas entendam facilmente. Porque o Evangelho é simples, né? O Evangelho é muito simples. Tem pessoas que complicam, mas o Evangelho é muito simples, a palavra é muito simples. Discípulo, querido, o apóstolo, na verdade, né? Os apóstolos, na verdade, eles já existiam, não dessa forma aqui, mas o centurião ele tinha apóstolos, o governador tinha apóstolos, né? Pessoas que estavam ali, que seguiam, que faziam ali, que acompanhavam ali, por exemplo, o governador. Ele tinha ali os seus apóstolos que acompanhavam, que ajudavam, que trabalhavam ali para eles, que serviam, né? João tinha apóstolos, pessoas que seguiam eles, são os discípulos, né? São as pessoas que estavam ali envolvidas. Então Jesus, veja que esse homem se converteu agora, né? Jesus foi ali, Jesus libertou aquele homem, e agora mesmo, nesse momento, que o homem quer seguir Jesus, e Jesus tinha que ir embora, porque eles já estavam ali incomodados com a presença de Jesus. Jesus fala com ele: você não vai comigo, você vai ficar aqui para dar testemunho do que Deus fez na sua vida. Então, o objetivo de Jesus era fazer com que, por meio da transformação da vida do gadareno, outras pessoas despertassem para a fé. Olha o plano de Jesus para aquela cidade. Ele não foi ali por acaso, ele não foi ali, né, porque o barco se desviou, né, porque a corrente de vento levou o barco. Não, ele foi ali com um propósito. Ele foi ali levantar alguém, um homem demoniado, terrível, temido por toda aquela cidade, para fazer dele um discípulo de Jesus, e a partir daquele homem, aquela cidade se converteria. É isso que o Senhor espera de nós, queridos. É isso que Deus espera de nós. Foi isso que Ele fez na nossa vida. Ele nos libertou para quê? Para que nós nos tornássemos um discípulo dele, para ganhar as pessoas ao nosso redor, para divulgar o Evangelho, para levar a palavra para as pessoas que estão sofrendo. É isso que Ele fez. Por isso, querido, o convertido, ele influencia primeiro a sua casa, para depois se tornar um discípulo em sua cidade. Quando ele tem o desejo de sair com Jesus, Jesus só não vai para a sua casa. Ele começa a dar um testemunho da sua vida dentro da sua casa. Queridos, eu me lembro quando eu me converti, que
Quem leva essa palavra, que primeiramente somos nós, com o nosso testemunho. Com o nosso testemunho. A esposa testemunha do que Deus fez na vida dela para o marido testemunha do que Deus fez na vida dele para a esposa, para os filhos para os pais. A gente dá testemunho da nossa vida dentro da nossa casa. É o primeiro lugar que a gente quer trabalhar, que a gente quer discipular. Mas Jesus, querido, ele vai, ele fala para aquele homem: olha, vai para a sua casa e dá testemunho do que Deus fez na sua vida. Primeiro ele testemunha na casa dele, depois ele testemunha na cidade. Então, querido, uma pergunta para vocês: qual é o objetivo principal de Deus quando nós nos convertemos? Qual é o propósito, né? Qual é o objetivo principal de Deus quando nós nos convertemos? Você sabe qual que é? Ir lá no boteco e jogar uma partida de sinuca com o camarada. É isso? Ir para o carnaval. Está na moda ir para o carnaval, a igreja do carnaval, né? O que Jesus espera de nós quando nós nos convertemos? Que a gente fique calado. Agora eu sou crente secreto. Ninguém pode saber que eu sou crente, que eles não são bar de mim, que eles me zoarem, né? É isso que o Senhor espera de nós? É dessa forma que o Senhor quer que a gente age? Queridos, olha, Deus ele nos chama, querido, para sermos testemunhas dele, para anunciar a palavra, para anunciar o Evangelho, para levar salvação para as pessoas. E eu quero falar para vocês aqui de algumas pessoas que se converteram e através da vida delas outras pessoas se converteram. Primeiro eu quero falar de Levi. Levi, queridos, né, que depois se tornou Mateus, né, se transformou em Mateus. A palavra diz que Levi, lá em Marcos, no capítulo 2, se você voltar aí umas 2 páginas aí, lá em Marcos, no capítulo 2, vai falar desse homem, Levi. Marcos capítulo 2, a partir do verso 13 ao 15, diz assim: olha. E ali, verso 13: e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse: segue. E levantando-se, o seguiu. Ele viu Levi e ele falou: segue. Levi imediatamente se levantou e seguiu. Verso 15. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa de Levi, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Jesus ele estava vindo de um lugar e ele passa em determinado local e ele vê um homem publicano, recebedor de impostos, um homem odiado por todos, um homem corrupto, né? O nome Levi significa associado, né? Associado à corrupção, associado ao engano, né? Associado ao pecado, associado a um monte de coisa. E Jesus então chama esse homem e fala com ele: segue. E ele larga tudo imediatamente, na hora. Ele larga tudo. Levi ele deixou a segurança de um bom emprego para seguir Jesus. Não que a gente tenha que fazer isso, mas o bom emprego dele era um emprego de corrupção, de ladruagem, porque ele superfaturava os impostos para roubar a diferença, para ele se enriquecer com a diferença. Levi era um homem próspero, Levi era um homem rico, porque tudo que ele adquiriu foi na corrupção, na ladruagem, no engano, ele enganava as pessoas, ele roubava das pessoas para ficar rico, porque ele era agente do governo,
ele superfaturava o imposto e a diferença ele ficava para ele. Ele era um publicano, ele era um pecador detestado pelo povo, rejeitado pelo povo. Então aquele homem, ele larga aquela profissão, que aquela era uma profissão pecaminosa, uma profissão vexatória, uma profissão que não combinava com o estilo de vida que ele ia levar agora. E o que ele faz? Então, imediatamente ao receber o chamado, foi acompanhado por grande multidão de publicanos e pescadores. A atitude dele de largar tudo e servir Jesus já serviu como exemplo para ele arrastar outras pessoas e levar para a casa dele ali fazer um jantar com os pecadores, com os publicanos, com Jesus, com os discípulos. Olha a vocação de Levi. Levi mal foi chamado e ele já atrai pessoas para Jesus. Depois ele escreve aqui o Evangelho de Mateus. Levi é um camarada quando ele se torna Mateus, né? Jesus muda o nome dele. Ele é um camarada totalmente voltado para fazer a vontade de Deus e usado por Deus para ganhar pessoas para Deus. Uma outra pessoa um outro exemplo que eu quero dar para vocês, querido, é a conversão de Pedro. Vocês lembram de Pedro? Pedro era um sujeito terrível. Pedro negou Jesus 3 vezes, ele andou com Jesus 3 anos. Nesses 3 anos, Pedro não se converteu. Pedro negou Jesus 3 vezes. A noite que Jesus foi preso, Pedro pegou uma espada e cortou a orelha do centurião. Ele era um cara, né, todo alterado, todo loucão, né? Tudo que acontecia, Pedro era o primeiro a falar. Ele estava, né, pronto para qualquer coisa. E Jesus chega para ele lá em Lucas, no capítulo 5, do 11, se você puder abrir aí, Lucas, no capítulo 5, ao 11, olha o que Jesus faz com ele, no versículo 1 ao versículo 11. Diz assim, olha, e aconteceu que, apertando uma multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Presta atenção que Jesus, ele está vendo os pecadores, os pescadores ali desanimados, indo embora. Ele toma o barco de um, ele aproveita aquele barco, ele anuncia a palavra, e ele vendo aqueles homens desanimados, ele dá uma palavra para eles. Ele fala: olha, leva o barco mais para o fundo do mar. Há uma certa rejeição daquela palavra, mas Pedro, que é impulsivo, ele falou: Senhor, aqui, quem conhece de pescaria sou eu. Eu é que sou profissional, nem outras palavras.
peixe, porque ele atendeu, ele ouviu a palavra do Senhor e ele foi segundo a palavra do Senhor. E foi tão grande quantidade de peixe que ele precisou dos outros barquinhos que estavam em volta para trazer os peixes. O que eu entendo que Jesus queria fazer com Pedro ali? Ele não queria só que Pedro pescasse aqueles peixes. Ele queria também que Pedro pescasse aqueles peixes. Mas ele queria mostrar para Pedro que Pedro tinha um potencial muito grande. É tanto que ele vai dizer assim: olha, não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Ele viu em Pedro um potencial muito grande de anunciar o Evangelho, de ganhar almas para o reino, de levar pessoas, tirar pessoas do cativeiro, trazer pessoas para a luz, levar pessoas ao arrependimento. Jesus viu isso em Pedro. Tinha uns outros discípulos, na verdade ele estava formando os discípulos ali, mas ele olha para Pedro e ele mostra: olha, está vendo esse peixe aí? Igual você pescou, como conseguiu pescar esses peixes aí, você vai pescar muitas almas para o reino. Queridos, olha, quando eu me converti, eu me lembro que eu tive um sonho. Acho que eu já contei isso para vocês aqui, mas eu tive um sonho. E eu acredito em sonhos. A partir desses sonhos que eu tive quando eu me converti, eu acredito em sonhos. E eu sonhei que alguém chegou com... Eu nunca pesquei, não sei como que pesca, eu nunca fui num lugar com gente para pescar, nunca pesquei. Mas eu sonhei que alguém deu uma rolinha de arame, assim, com 3 peixinhos naquela rolinha de arame, e eu vi que aqueles peixinhos estavam vivos. Então eu corri para um lugar para colocar aqueles peixinhos, e no sonho eu morava num condomínio de prédios, né? E lá tinha uma piscina, então eu corri para pegar aqueles peixinhos e levar para a piscina para que eles não morressem. E quando eu cheguei na piscina, a piscina estava cheia de entulho, estava um monte de entulho, não tinha água lá. Então eu corri, porque lá perto tinha uma lagoa, e eu corri para aquela lagoa, tirei o arame daqueles peixinhos, joguei aqueles peixinhos na água para que eles tivessem vida. Amados, olha, isso foi assim, logo que eu me converti. E quando eu me converti, eu entendi esse sonho. Já falei para vocês, eu não tinha intimidade nenhuma com Deus. Não tinha negócio de falar com Deus, de ler a palavra, não tinha isso. Mas eu entendi ali que Deus tinha algo na minha vida. Né? E não era como se tratava de peixes, era alguma coisa. Muito tempo depois eu fui entender, né, o que aquele peixe queria dizer para a minha vida, o que aqueles 3 peixinhos queriam dizer na minha vida. Eu entendo que o que Deus está fazendo com Pedro aqui é a mesma coisa. Está vendo essa multidão de peixes aí, irmão? É assim que você vai ser. Você vai ser um pescador de homens e você vai ganhar muitas almas. Amém. Amados, olha, a pesca foi uma revelação visível da grande obra que Deus faria na vida do povo dele, usando a vida daqueles discípulos e em especial a vida de Pedro. Os peixes, queridos, é uma revelação visível de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, da grande obra que Deus fará na nossa vida, na vida do povo desta cidade, usando a minha vida e a sua vida. Você crê? Amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, lá em Atos, no capítulo 2, quando Pedro se converte, Pedro ele fica ali aqueles 3 anos, mas ele não se converte. Quando Jesus sobe, que vem o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, sobre aquele povo, aí sim, Pedro, ele se converte. Até aqui Pedro não ganhou ninguém para Jesus, pelo contrário, só expulsou, né? Ele cortou a orelha do cidadão romano, e até aqui ele se afastou, ele era turbulento, ele era bravo, né? Ele, né, falava pelos cotovelos, ele falava o que não queria falar, ele era, né, pessoa totalmente sem controle, descontrolada. Mas aí, quando desce o Espírito Santo sobre a vida da igreja, e quando aqueles homens é convertido, a palavra diz que o Espírito Santo vem, eles estão dentro de uma sala, então eles são tomados pelo Espírito Santo e eles começam a falar novas línguas.
Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Agora já não é o Pedro arrogante mais não, agora já não é o Pedro bruto mais não, agora é o Pedro cheio do Espírito Santo. Agora ele vai pregar, agora ele vai anunciar, agora ele vai falar das coisas que o Senhor está fazendo na vida dele, na vida dos discípulos, na vida de todos. E aí, querido, lá no verso 37, né, capítulo 2, mesmo, de 37 ao 41, diz assim: olha, aí ele faz o seu primeiro discurso. Pedro agora é um pregador da palavra, ele é um anunciador do Evangelho. E aí, quando chega lá no verso 37, diz assim: olha, e ouvindo eles isso, ele fez uma pregação, ele contou tudo que Deus fez. Ele falou ali para todo mundo, ali tinha gente de todas as regiões, né, de muitas outras nações, tinha muita gente, e então ele dá uma palavra para aquele povo, e no verso 37 diz assim, olha, e ouvindo eles isso, a população, né, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Depois de ouvir a palavra, o que nós vamos fazer? Aí Pedro vai falar, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, tanto quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava, e os exortava, dizendo: salvai-nos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Primeiro discurso de Pedro depois de convertido, depois de tomado pelo Espírito Santo, quase 3.000 almas se renderam ao Senhor por causa da palavra que Pedro trouxe. Inclusive, naquela pregação, inclusive no meio dessas quase 3.000 almas, um homem coxo foi curado por causa da palavra. É isso, querido, que Deus quer fazer através da nossa vida, que nós sejamos esse discípulo, nós sejamos, né, esse convertido, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, que anuncia a palavra, que leva a palavra para transformar não só a nossa vida, mas a vida daqueles que estão à nossa volta, para trazer cura para as pessoas, para trazer liberdade, tirar o cativeiro das pessoas, trazer libertação, trazer direcionamento, trazer salvação. É isso que o Senhor espera de nós, querido. E lá no capítulo 3, a partir do verso 11, ele vai fazer um outro discurso. Pedro agora, o descontrole dele é ele pregar, é ele anunciar a palavra. O que tira ele do controle agora é a sensação, a emoção de falar de Jesus para as pessoas. E ele faz ele faz uma outra pregação. Não vou ler não para o horário, depois você lê aí, capítulo 3, 11 a 26, mas ele faz ele leva uma outra mensagem, e no capítulo 4, de 1 a 12, esse eu vou ler, quase 5.000 pessoas, mais quase 5.000 pessoas se converteram. Seu primeiro discurso, quase 3.000 pessoas se arrependeram e se converteram. No segundo discurso, quase 5.000 pessoas se arrependeram. E estando eles falando ao povo, sobreveio os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a remissão dentre os mortos. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Mas muitos, porém, os que ouviram a palavra creram, e chegou o número deles
ministrar a palavra, é levar o Evangelho, é cumprir um propósito de Deus. Pedro, querido, ele era um camarada igual a nós mesmos, pecador, terrível, que caminhava só com as coisas do mal, que fazia a vontade da carne, mas foi tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo transformou a vida de Pedro a tal ponto que Pedro agora é um evangelizador. Pedro é um pregador. Pedro agora é usado por Deus para anunciar o Evangelho. E eu quero falar para vocês ainda de uma outra pessoa, muito mais terrível que Pedro, muito pior do que Pedro. Eu quero falar para vocês de uma outra conversão, a conversão de Paulo. A palavra fala que lá no verso do capítulo 9, de 1 a 9, a palavra fala que Paulo, ele estava indo para Damasco e ele tinha autorização para prender todo e qualquer pessoa que falasse no nome de Jesus. Ele tinha autorização. Ele era, um homem terrível e ele açoitava os crentes, ele prendia os crentes, ele procurava os crentes. Na morte de Estevão, Paulo estava presente vendo Estevão ser apedrejado. Ele tinha prazer em ver os crentes ser perseguidos. Um homem terrível, um homem temível. Todos tinham medo, os crentes tinham medo de Paulo. É tanto que depois que ele se converte, Deus fala para Ananias para ir lá onde Paulo está, e Ananias vai para o Senhor, ele vai me matar, ele vai me prender, ele vai fazer coisas terríveis comigo. E aí Jesus fala para Ananias: não vai, porque esse aí agora é para mim, vaso por honra. Queridos, Paulo, a vida dele é transformada, que ele agora deixa de ser um Saulo perseguidor e ele se torna o Paulo pregador, o apóstolo, o homem que mais implantou a igreja, o homem que mais falou de Jesus no Novo Testamento, o homem que mais expandiu o Evangelho, principalmente para os gentios, para aqueles que não conheciam a palavra. Paulo, convertido, ele se torna um dos maiores pregadores, anunciadores da palavra de Deus. Amados, Paulo, ele recebe a visita de Jesus e de perseguidor, Paulo se torna um dos maiores evangelistas da história do cristianismo. Quem não conhece Paulo? Todos conhecem Paulo. Crente, não crente, ateu, todo mundo já ouviu falar de Paulo. Paulo é a personalidade mais forte do Novo Testamento. Amados, mas eu quero falar para você ainda então de uma última pessoa, uma outra pessoa que o Senhor levou à conversão, que teve um encontro com Jesus. Todos tiveram um encontro com Jesus. Eli teve um encontro com Jesus, Pedro teve um encontro com Jesus, Paulo teve um encontro com Jesus, e agora uma mulher. As pessoas tem pessoas por aí que falam o seguinte: olha, eu não gosto de mulher prega. Aqui um dia apareceu de vez em quando ele vinha aqui, e ele falou que ele não conseguia ouvir. Eu falei: filho, você tem que ir para outra igreja, porque aqui as mulheres pregam. Aqui as mulheres, elas têm o dom de pregar e elas pregam. Deus usa as mulheres. E nós não temos problema nenhum para as mulheres não pregar, não. Por que não? Por falar em mulheres, ontem esqueci de dar parabéns para vocês do Dia da Mulher. Não é que eu esqueci, não. Eu fui fazer um serviço ontem, me tomou o dia inteirinho, um serviço terrível. A porta que foi consertada com o camarada lá. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida de cada uma de vocês. Mulheres, sempre me ajudou e sempre esteve comigo, todas vocês. Não vou falar nome não para não ofender ninguém, mas todas vocês, que estão aqui, das que não estão, que sempre me ajudou, que sempre me apoiou nesse ministério, que sempre foi um suporte, que é um suporte na minha vida. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês e quero
parabenizar vocês por esse dia especial com Deus. A minha, eu falei, eu tive a oportunidade de falar, dar um abraço, dar um beijo, dizer que amo, que era importante para mim, mas para vocês eu não tive. Mas eu quero dizer para vocês que a base desse ministério são as mulheres, são vocês. E eu agradeço a vida. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Que vocês continuem perseverantes, atuantes, porque eu preciso de vocês. Amém, queridos? Deus abençoe para nós. Mas Jesus, querido, ele tem um encontro com uma mulher. Lá no João capítulo 4, eu vou ler só o verso 38. João capítulo 4, a palavra fala que Jesus, ele está indo de um lugar para outro, e ele passa por uma região que tem um tanque, porque lá tem uma mulher pecadora, igual nós, do mesmo jeitinho nosso, uma mulher pecadora, uma prostituta, uma mulher renegada por todos, uma mulher que ela tem coragem de sair ao meio-dia, no momento que o sol está mais quente, que está fazendo mais calor, onde as pessoas estão escondidas dentro de casa por causa do sol. Ela sai daquele sol para buscar água, para não ser vista por ninguém, porque ela era detestável naquela cidade. As mulheres então não gostavam daquela mulher. Ela era uma prostituta, uma vagabunda, uma mulher que não vale nada, igual nós éramos. E aí ela tem um encontro com Jesus, e lá no capítulo 4, verso 38, diz assim, olha, João capítulo 4, verso 38, diz assim, olha, eu vos enviei a ceifar, eu peguei a coisa errada, é isso mesmo. Mas lá no verso 38 diz assim, olha, eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes, outros trabalham, e vós entrastes no seu trabalho. Jesus, querido, ele fala para aquela mulher, ele se revela para aquela mulher, ele mostra para aquela mulher a realidade daquela mulher ouvindo a palavra de Jesus, ela entende que ele é o Messias, que ele é aquele que eles esperavam que viesse, e aquela mulher então ela se arrepende dos seus pecados, a vida dela é transformada, a vida dela é mudada. E o que aquela mulher faz agora? Aquela mulher ela sai sozinha pela cidade, anunciando o que Jesus fez na vida dela, falando da transformação que Jesus fez na vida dela. Ela faz igual o gadareno, só que ela é uma mulher. Para aqueles que acham que mulher não pode pregar, que não pode anunciar, essa mulher ela sai, ela evangeliza sozinha toda aquela cidade vem para a presença de Jesus, reconhece a autoridade de Jesus, reconhece que ele é Senhor, e a vida deles é transformada. Muitos samaritanos creram em Jesus por causa da atitude daquela mulher. Ela poderia simplesmente ouvir a palavra, ficar quietinha, se converter, se arrepender, entregar a vida para Jesus e ficar ali tranquilinha. Mas não, ela sai pela cidade anunciando o que Jesus fez na vida dela. E as pessoas se convertem. As pessoas, elas se arrependem. Elas mudam a sua vida, elas vão ao encontro de Jesus por causa da vida de todas essas pessoas aqui do Senhor. E muitos mais. Pena que não dá para citar todos. Mas todos que Jesus chamou, todos eles receberam a incumbência de anunciar o Evangelho, de comunicar. Paulo ia de um estado para outro. Todos eles anunciaram a palavra. Queridos, como anunciar a palavra? Como fazer para anunciar? Como anunciar o Evangelho de Cristo? Lá em Mateus, esse eu queria que a gente lesse, no verso 22, Mateus
Mateus capítulo 22, do verso 8 ao verso 10. Mateus 22, do capítulo 8 ao verso 10, diz assim, olha: essa história aqui fala aquela parábola das bodas, né? Nós ministramos um dia desses, que o homem vai fazer a boda do seu filho, e ele manda chamar os convidados, eles espirram, eles saem de quebrada, não vão. E aí ele então manda outros discípulos para ir a outras regiões, buscar outras pessoas, porque a festa tinha que acontecer. E aí ele dá direção para onde as pessoas iam. E aí lá no verso 8 ao 10 diz assim, olha: então diz aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Convidou, mas as pessoas não quiseram porque elas estavam indignas de participar do banquete. Aí ele diz no verso 9: e depois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus quanto bons, e a festa nupcial foi cheia. Presta atenção, amado. Ele mandou que os seus servos convidassem pessoas. O servo saiu para convidar as pessoas, mas ninguém quis. Amados, olha, o que eu aprendo desse texto? Que nós não levamos ninguém ao arrependimento. Não sou eu, não é você que leva as pessoas ao arrependimento. Não somos nós que convence a pessoa da vida errada que ele vive. Quem convence é o Espírito Santo. Nós apenas somos instrumento de Deus para anunciar a palavra, para pregar a palavra para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Nós somos só um instrumento, mas quem convence é o Espírito Santo. Nenhum de nós é digno de receber a palavra, mas por causa do Espírito Santo, o Espírito Santo entra na nossa vida e nos convence que somos pecadores e nos leva ao arrependimento. Então, quando eles levam, eles dizem que as pessoas são dignas, tudo bem, naquelas pessoas elas não se converteram porque não houve a ação do Espírito Santo na vida deles. Essa responsabilidade, querida, é do Espírito Santo, é Ele quem convence. Então ele fala: vai por outros caminhos, vai por outras regiões, e pelas saídas dos caminhos, convidai para as bodas todos os que encontrarem. Às vezes que aí nós vamos falar de Jesus para pessoas que elas não querem ouvir, elas não querem saber de Jesus, elas não querem se converter, elas não deixam Jesus entrar, não dão oportunidade para Deus agir na vida delas. Mas ele fala: então vamos dar a direção, vamos para outros caminhos, vamos para outras regiões. Sabe, querido, as oportunidades da gente anunciar Jesus, elas estão a todo tempo na nossa mão. Em todo tempo alguém dá para nós a oportunidade de falar de Jesus para eles. Em todo tempo. No trabalho, na escola, tem as crianças aí, se quiser falar de Jesus, pode falar de Jesus. Em todo tempo o Espírito Santo coloca pessoas na nossa frente para a gente falar de Jesus para eles. Agora cabe a nós ter o discernimento de entender aquela situação, de entender aquele momento, né? E naquele momento anunciar a palavra daquela pessoa. Então, essas pessoas, elas estão em todos os lugares. Obrigado. Essas pessoas, elas estão em todos os lugares. Qualquer lugar que a gente for, nós temos a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. É só você prestar atenção, é só você pedir a Deus para te dar discernimento, para te dar sabedoria, para revelar, para mostrar para você. Amado, no período do Hugo eu falei de Jesus para muita gente. Eu lembro de um rapaz que se converteu lá dentro, fiz oração de cabelo para ele lá dentro. Depois que parou o carro, ele pagou, eu falei que ele tinha falado muito de Jesus para ele. Ele disse: você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Quero. Fiz oração. Se morresse ali, querido, já estava salvo.
assassino, pode ser, querido, um traficante, pode ser, querido, um estuprador, não interessa, pode ser um rico, milionário, não interessa, todos têm a oportunidade de ouvir a palavra. O Espírito Santo quer trazer salvação para todos quantos Ele quiser. Aqui diz, olha, então, diz aos céus, as bodas da verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, e depois das saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Não deixe ninguém. Começa na sua casa, começa na sua rua, começa no seu bairro, começa no seu trabalho, na escola, por onde você andar, tem alguém precisando ouvir falar de Jesus. Não espera o carnaval, não. Vamos fazer isso agora, né? Não espera a quadrilha, não. Vamos fazer agora. Hoje, o tempo é esse, o tempo é agora, querido. E no verso 10 ele diz, olha, e os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convertidos. Queridos, olha, eu quero fazer para você uma última leitura, Romanos capítulo 11, capítulo 10 e o verso 17, para a gente entender alguma coisa. Romanos 10, do verso 11 ao 17, que diz assim, olha: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão. Isso é Paulo que está falando, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei, buscam a minha alma. Mas que ele diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora nesse tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é mais obra. Por quê? O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus deu-lhe o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Esqueçam-lhe os olhos para não verem, escureçam-lhe os olhos para não verem, e encurvem-se continuamente as costas. Aí Paulo diz: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para anunciar aos sírios. Paulo está falando, querido, que é da vontade do Senhor que todos se arrependam. E Ele quer, querido, usar cada um de nós para pregar a palavra, para anunciar a palavra. Mas olha para cá, eu quero te fazer um convite, eu quero te fazer um pedido. Eu quero pedir para você, Silvana, me ajude a salvar mais um. Eu quero pedir para você, Thalita e Kênia, me ajude a salvar mais um. Quero pedir para você, Maria, me ajude a salvar mais um. Quero pedir para você, Carlos e Letícia, me ajude a salvar mais um. Kênia e Marcinho
Nicole, Yasmin, Brenda, Cristiano, me ajude a salvar mais um. Neuza, Esther, me ajude a salvar mais um. Vera, me ajude a salvar mais um. Lulu, Marquinhos e Mateus, me ajude a salvar mais um. Tayane, Solange, me ajude a salvar mais um. Juninho Gisele, me ajude a salvar mais um. Edilson, me ajude a salvar mais um. Eva, me ajude a salvar mais um. Igreja Batista Povo da Cruz, me ajude a salvar mais um. Eles estão aí, queridos, só esperando a nossa reação, só esperando a nossa ação, só esperando a nossa atitude, só esperando a nossa boa vontade, o nosso compromisso com a obra. Deus, querido, nos chamou para a salvação e para trazer pessoas ao arrependimento. Todos nós, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, todos nós recebemos esse compromisso. Recebemos, esse privilégio de anunciar. Por onde você for, anuncie a palavra, fale de Jesus, querido. Amados, olha, quando a gente fala que o tempo está curto, não é para aterrorizar, não, é porque está curto. E precisamos ser instrumento de Deus para ganhar o maior número de almas para o reino de Deus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, já passou tudo mais, a hora a gente vai ter que sair. Então leva esse compromisso no seu coração, querido. Me ajude a salvar mais um. Eu dependo de você depende de mim, nós precisamos de todos, com um propósito comum: salvar, levar a salvação. Amém? Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra nesse momento, Senhor. Deus, nesse momento, Pai, nós vamos participar aqui da ceia do Senhor. E nós consagramos, Deus, esse cálice que representa o teu sangue e esse pão que representa o teu corpo, Senhor. Deus, diante do Senhor nesta noite, nós participamos desse banquete, mas com, Senhor, a consciência de que existe um banquete muito maior do qual nós vamos participar. E queremos, Pai, levar muitos outros a participar também. Queremos, Deus, fazer um banquete tremendo, um banquete enorme, de muitas pessoas convertidas, de muitas pessoas salvas para o reino do Senhor. Deus, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento. Deus, nos dê sabedoria, nos dê, Pai, discernimento, nos dê, Senhor, oportunidades, Pai, de anunciar a palavra do Senhor. Que o teu Espírito Santo nos incomode quando aparecer alguém que for agrado dele e receber a salvação. Pai, que nós possamos ter sabedoria nesse momento e com as palavras que o Senhor ministrar na nossa boca, nós liberarmos esta palavra para que as pessoas sejam alcançadas, para que elas sejam ganhas para o teu reino, em nome de Jesus. Deus, assim, nesta noite nós participamos desse banquete, em nome de Jesus. Amém?